Pronto, a gente está começando agora nossa terceira chamada e hoje a gente vai falar um pouco do ato 3, né, que é sobre a história de Israel, mas a gente vai falar um pouco diferente, né? O Caio pediu para que a gente lesse o ato 3 do livro Dramas das Escrituras e eu escaneei para vocês. E ele vai focar mais no aspecto teológico e também em tirar dúvidas de vocês acerca do que está escrito, né? Porque o tempo para a gente falar sobre a história de Israel no cronograma é um tempo muito curto, né? E é praticamente uma boa parte da Bíblia. Então, ler, né? Foi uma, foi uma solução, foi a solução mais viável, creio eu, né? Que ele pensou. Então, antes da gente começar, eu peço que a gente feche os olhos e ore, pedindo para que Deus nos guie nessa reunião. E depois eu deixo na mão do Caio, ele vai se apresentar. Vou começar a apresentar os slides também dele, porque ele tá sem, não tá usando o computador. E aí a gente começa. Aí vamos orar. Pai, te pedimos por essa aula, te pedimos, Senhor, por cada aluno que está entrando, Senhor, aqui, Pai. Te pedimos, Senhor, que nos guie, Senhor, que nossos ouvidos, Senhor, nosso intelecto, Senhor, esteja atento, Pai, para aquilo, Senhor, que o Senhor quer nos ensinar hoje, Senhor, através de Caio, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida dele, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque ele aceitou, Pai, ele se disponibilizou para isso, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, o capacitando, Pai, e que ele seja usado por Ti essa noite. É que te oramos no nome de Jesus. Amém. Então bora lá, vou desligar meu vídeo, meu áudio. Beleza, então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Caio e sou mestre em estudos bíblicos, sou missionário aqui em São Paulo já há quase 14 anos já. Sou casado, tenho 2 filhos, um menino que vai fazer 6 anos daqui 2 semanas e uma menininha de 2 anos e meio. É o Mikael e a Ruth. E eu tenho me dedicado já há pelo menos 11 anos ao estudo da Bíblia, a tentar entender essa, essa história, né, que é muito complexa, muito complicada, já que a gente está lidando com uma literatura antiga, muito distante de nós em tempo, cultura, contexto. E eu tenho me dedicado bastante ao estudo do Antigo Testamento, especialmente. E eu decidi, como o João falou, se a gente fosse falar um pouquinho, né, tentar falar em 1 hora sobre a história de Israel, eu acho que ia ficar tudo muito resumido, muito picado. Seria quase que um esquema de uma cronologia, ponto por ponto, e acho que isso tem pouca relevância. A ideia não é que vocês saibam ou aprendam o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, mas tentar entender o significado dessa história, e aí que está a grande questão, né? Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, apesar de ter uma característica de história, de narrativa, é uma história teológica. Então, o Antigo Testamento está sempre tentando fazer com que o leitor ou a audiência entenda qual é o significado dessa história diante da relação de Deus com a sua criação e com a humanidade, especificamente, então, com Israel. Então, eu decidi fazer isso, né? Pedir para vocês lerem essas mais ou menos 80 páginas aí do ato 3 do Drama das Escrituras, porque ali realmente tem um tipo de resumo
da história de Israel com alguns apontamentos teológicos. E aí o que eu quero fazer aqui, então, com vocês é apresentar alguns fundamentos que aparecem no Antigo Testamento para a interpretação da história. Ou seja, eu quero apresentar alguns fundamentos teológicos importantes que no Antigo Testamento aparecem como não como uma chave hermenêutica, mas como o ponto de partida para os autores interpretarem a história de Israel, interpretarem a relação de Deus com a criação, humanidade, e, consequentemente, fazer com que a gente entenda qual é o nosso papel dentro dessa história. Então, nós vamos dar uma olhada em algumas coisas, né? Eu quero começar, então, aí com essa parte do fundamento teológico. Então, quero propor que o principal, ou o fundamento teológico primário desse drama divino da história de Israel aparece lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20. Então, o João colocou aí o texto, não sei se tem uma boa legibilidade, mas eu vou ler para vocês aqui. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade, pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui nós temos algumas escolhas que Israel deveria fazer, né? Vida e morte, a bondade e a maldade, prosperidade, calamidade, ou obediência, desobediência, amor ao Senhor e desprezo pelo seu caminho, possuir a terra como herança ou perdê-la. Essa é uma típica visão de dois caminhos, né, que também aparece nos Salmos, mas está baseada num conceito relacional de aliança entre Deus e Israel. O que é mais importante aqui é qualificar essa aliança para entender que tipo de relacionamento existe entre Deus e Israel na teologia do Antigo Testamento e, obviamente, aí as implicações e consequências que vêm disso, que vêm do tipo de relacionamento entre Deus e Israel. Claro, muita gente vai falar sobre um relacionamento entre um rei e seus subjugados, ou entre um suzerano e seu vassalo, que é o modo típico de entender a aliança no Antigo Oriente Próximo, no contexto do qual Israel faz parte. Isso faz, obviamente, sentido, né, dentro desse contexto histórico. Isso também faz sentido dentro da teologia do Antigo Testamento, já que uma das principais características de Javé, do Deus do Antigo Testamento, é seu caráter real, no sentido de ser rei, e tendo Israel como seu servo. Mas existe algo um pouco mais profundo, um pouco mais fundamental por trás disso. O fundamento mais básico e profundo dessa relação é o compromisso parental. Parental no sentido de relação entre pais e filhos, né? Existem dois textos
do Antigo Testamento que falam sobre como Javé conheceu Israel, ou seja, como se deu o início do relacionamento entre Javé e Israel. Esses dois textos são Oséias, capítulo 11, versículos 1 a 5, e Ezequiel, capítulo 16, versículos 1 a 7. Um pouco mais para frente eu vou ler algumas partes desses textos, mas eu queria só deixar claro aqui, em ambos os textos nós temos a moldura, né, da aliança entre Javé e Israel, e em ambos os textos o fundamento dessa aliança é o compromisso de Javé, originado em amor, que o leva a cuidar de Israel como um pai ou uma mãe cuidam de um filho, resultando assim no crescimento, desenvolvimento e no bem-estar de Israel. Eu não vou ler os dois textos inteiros, mas eu quero ler alguns trechos desses textos. Então, por exemplo, em Oséias 11, é dito coisas como o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. É um texto bem conhecido porque Mateus vai usar esse texto para falar sobre a infância de Jesus, né? Voltando ao texto, ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão. Guiei Israel com meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Então vocês percebam aí que o amor é o que levou Javé a tomar Israel como seu filho e cuidar dele. A menção do Egito e do jugo nos revela que Oséias estabelece a origem do relacionamento de Javé com Israel na libertação da escravidão do Egito. O contexto de Ezequiel, por outro lado, parece estabelecer uma origem desse relacionamento não no êxodo ou na saída do povo no Egito, mas num período anterior, talvez num contexto semelhante ao que vemos na vida de Abraão, em que Israel era um migrante, né, um nômade. E lá em Ezequiel 16, nós temos algumas afirmações como: você, Israel, é Deus, né, Javé falando, você não passa de uma cananeia. Só percebam aqui que agora já não é mais masculino, Israel agora está no feminino. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe era etita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão, nem cuidou de você. No dia em que nasceu, você foi rejeitada e abandonada num campo. Mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e lhe disse: viva! Eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. A linguagem aqui é bem forte e bem explícita, né? É bem pesada, na verdade, porque é a imagem de um bebê abandonado pelos pais biológicos e deixado, né, abandonado num campo para morrer num lugar fora da comunidade. Essa ideia de abandonada num campo, num lugar deserto, é o fato de que foi abandonado fora da comunidade. Mas, de novo, nós temos aqui, por contraste, o fato de que o relacionamento de Javé com Israel tem origem na compaixão que leva ao cuidado de um pai por uma filha. Então, existem três aspectos cruciais que eu vejo nesses dois textos. O primeiro é que a relação de Javé com Israel não é natural ou biológica. Então, diferente de algumas culturas ao redor de Israel, Javé não é uma divindade viril, o homem que é fértil, né, e produz a partir de sua virilidade. Javé nunca é descrito como procriando ou gerando seres com seu órgão sexual, o que é diferente de outras culturas da época que tinham esse tipo de concepção de Deus. O segundo fator aí é o compromisso de amor que leva a práticas concretas de cuidado, como lavar, limpar, vestir, alimentar, educar, direcionar.
Essas práticas que têm como origem o compromisso de amor, elas resultam então num relacionamento parental entre Javé e Israel. O que está se formando aqui é uma família, uma relação familiar. Ora, se a relação não é natural ou biológica, mas é parental, então só podemos falar no estabelecimento de um vínculo parental por meio da adoção. E é exatamente isso. Javé é o pai ou mãe adotivo de Israel, que é seu filho ou filha adotivo. O terceiro ponto é que não podemos nos esquecer de que esse relacionamento, apesar de ser familiar e parental, é uma aliança. Essa adoção cria um vínculo parental que tem origem no amor e na graça de Javé, mas estabelece uma identidade para Israel que tem responsabilidades a partir desse relacionamento. Aqui é importante dizer que, apesar de o amor e o afeto serem fundamentos de formação de um vínculo parental, amor e afeto precisam se manifestar em ações que vão manter esse vínculo. Por parte de Javé, como vimos, esse amor e afeto levam a ações práticas de cuidado parental, representados pelos atos de lavar, limpar, vestir, alimentar, educar e direcionar. Mas, e qual é a parte de Israel? Os dois textos, em trechos que eu não li aqui, apontam que Israel rompeu com esse vínculo parental ou com essa aliança. Nesses trechos, a linguagem é religiosa e fala sobre idolatria ou se deixar levar pela cultura de outras nações. Especificamente aí Oséias 11, versículo 2, e a parte seguinte do texto que eu li de Ezequiel, que é Ezequiel 16, 18 a 21. Apesar dessa linguagem religiosa, o que está em jogo mesmo é o jeito de viver. Dada a característica da relação entre Javé e Israel, o que se esperava de Israel era uma vida que refletisse essa relação e essa história. Da mesma forma que Javé, por amor, graça e compaixão, tomou Israel como um bebê abandonado para morrer, de Israel esperava-se que agisse da mesma forma. A representação do bebê abandonado servia para moldar a vida de Israel para que fosse marcada por um cuidado especial por aquelas pessoas mais vulneráveis e que corriam maior risco na sociedade. A partir desse vínculo parental formado pela adoção, Javé mostra seu caráter e pelo que ele se importa. Israel, cuja vida dependeu disso, deveria se importar pelas mesmas coisas e mostrar o mesmo caráter. Mas Israel não fez isso. Ezequiel diz algo muito significativo. A vida, a fama e a beleza de Israel foram resultado do amor, da compaixão e do cuidado de Javé por aquele bebê abandonado para morrer. Quando Israel cresce, se torna, porque aqui em Ezequiel ela é uma mulher, né, uma menina que depois se torna mulher, ela se torna bela e famosa, e aí ela, em vez de atribuir isso ao cuidado de Javé, ela atribui sua fama e beleza a si mesma. Consequentemente, em vez de mostrar gratidão, uma gratidão que se revela ao estender o mesmo cuidado a outros que tinham a mesma condição que ela, que estavam também abandonadas para morrer, ela se entrega como prostituta a outras nações para ampliar a sua fama e a sua beleza, não mais agora pelo cuidado parental de Javé, mas pelos seus próprios esquemas políticos e estratégias. Bom, agora a gente pode passar para uma história teológica, porque a partir desse fundamento teológico, eu quero fazer algumas afirmações sobre qual é o propósito de Deus com a história. Não dá tempo para argumentar muita coisa, então eu não vou ficar explicando muita coisa, vai ser muito mais afirmações do que explicações, mas saibam que aquilo que eu vou falar aqui tem fundamento em bastante pesquisa que eu já fiz. Deus cria um domicílio que lhe servirá de habitação e expressará o tipo de vida que flui de si mesmo.
Quando eu estou falando de domicílio aqui, eu estou falando de quando Deus cria, né? Gênesis 1. Então, quando Deus está criando o mundo, o jeito que Deus cria o mundo lá é como se Deus estivesse criando um domicílio para ele mesmo, para ele habitar. Uma parte importante desse domicílio é o estabelecimento dos seres humanos como filhos de Deus que o representam e agem em conformidade com esse propósito divino. A relação de Deus com a criação é a de um rei. Seu domicílio é um palácio ou um templo, e seus representantes são seus corregentes, aqueles que o representam. A representatividade de Deus pela humanidade, portanto, ela pode ser caracterizada por duas funções. A função real, ou seja, de identidade de rei, e a função sacerdotal. Como filhos de Deus, a humanidade tem responsabilidades de reinar sobre a criação de uma forma a expressar a vida que Deus propôs e intenciona para a criação. Ao cumprir com essa responsabilidade real como corregentes, a humanidade cumpre também uma responsabilidade sacerdotal, ou seja, de serem mediadores da presença divina para a criação e da criação para Deus, né? A função sacerdotal é essa: você é um mediador entre uma parte e outra, entre Deus e a criação, e entre a criação e Deus. Pois bem, nós sabemos que as coisas não correram muito bem, né? Depois da criação lá de Gênesis 1. De certa forma, a humanidade foi escolhendo o caminho da autoafirmação e não da representatividade. Com isso, a humanidade se torna rei de si mesma e não media a presença divina, pois em vez de vida, gera morte. Eu quero então abordar dois momentos na história de Israel em que fica claro o que Deus intenciona para Israel a partir dessas minhas primeiras afirmações. E aí entra aí o que o João já colocou, que são essa parte da história de Israel, que são os patriarcas, a bênção e o reinado. Os primeiros o primeiro momento é sobre o período patriarcal. Então, acho que todo mundo conhece bem a história de Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. Acho que muita gente também conhece a famosa fala de Deus para Abraão no contexto do estabelecimento de sua aliança com ele, né, que está lá em Gênesis 12, versículo 2, que diz assim: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Esse versículo é exatamente sobre a responsabilidade real, ou seja, de rei, e a responsabilidade sacerdotal. Abraão formará uma grande nação, ou seja, terá um reino e será um rei. E deverá mediar a bênção de Deus para outras pessoas, ou seja, será um sacerdote. Ainda que sua responsabilidade pareça limitada a uma única nação, sua responsabilidade sacerdotal parece ser universal, pois adiante Deus fala em abençoar todas as famílias da terra, no versículo 3. Tudo isso vai ganhando um roteiro muito interessante, que a gente vai começar a tratar realmente dessa questão do drama da história de Israel. Existem dois momentos em que a trama dessa narrativa é intencionalmente lançada para o leitor. E o autor estabelece um plot twist, uma reviravolta nessa trama. Primeiro momento é uma fala de Deus sobre Sara a respeito de sua promessa de um filho. Deus diz o seguinte, isso está lá em Gênesis 17, versículo 16. Não sei, acho que o João achou aí? Isso, tá aí, João. Eu a abençoarei por meio dela, darei a você aí, Abraão, né, um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Então, a partir daqui, nós temos a definição de um roteiro e surge uma trama bem complicada. Em primeiro lugar, quem dentre os descendentes de Sara será rei? Mais importante ainda, que tipo de reis serão esses
dentre os descendentes de Sara. Nós temos que lembrar que ser rei no contexto de Abraão e Sara, ou em toda a história da humanidade praticamente, ser rei é exercer um poder coercivo que favorece uns poucos em detrimento de muitos. Não que todos os reis sejam terríveis, mas a própria função de rei é isso. Nós sabemos que essa não é a identidade e responsabilidade humana proposta por Deus na criação, ou seja, Deus não quer que existam alguns poucos que sejam reis e que exerçam algum tipo de poder coercivo em detrimento da grande maioria das pessoas. Também sabemos que não é a proposta de Deus para a família de Abraão, que deve exercer o sacerdócio para o bem de todas as famílias da terra. Isso a gente sabe, nós, leitores que estamos acompanhando o texto, sabemos disso. Mas será que os descendentes de Abraão e Sara sabem disso? Aí vem o segundo momento em que a trama é explicitada ao leitor. Trata-se dos sonhos de José em Gênesis 37, os versículos 5 a 10. Né? É uma parte bem conhecida aí da Bíblia, especialmente em Gênesis. Aqueles sonhos são construídos com imagens típicas de relações entre reis e seus servos ou os seus subjugados. Isso vai desde a referência aos feixes de grão dos campos, Gênesis 37, 7, até o uso dos corpos celestes, Gênesis 37, 9. Chegando ao ponto mais importante, que é a imagem do curvar-se, verbo utilizado nos dois sonhos de José. Ou seja, os irmãos, eles se curvam, né? Os feixes se curvam, os corpos celestes, né? O sol, a lua e as estrelas se curvam diante de um deles. Se há alguma dúvida sobre o teor dos sonhos, né? A família de José, acostumados com o tipo de realeza da época, diz o seguinte, né? A família de José vai dizer o seguinte sobre esses sonhos. Você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? Gênesis 37, 8. E depois, mais para frente, dizem assim, que sonho é esse? Por acaso eu, né, Jacó, eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Gênesis 37, 10. Nessa última fala de Jacó, percebam na ênfase que ele dá na humilhação e na subserviência quando ele qualifica o curvar-se como um ato de se curvar até o chão. Mais para frente na história, veja que os irmãos de José, desculpa, eles temem que o governador da terra fará com eles. Olha só como eles descrevem o jeito do governador da terra, ou seja, um representante do rei. Ele quer nos atacar, nos dominar, nos prender como escravos e tomar os nossos jumentos. Está lá em Gênesis 43, 18. Esse é o típico comportamento dos reis na mentalidade dos irmãos de José. E aqui está toda a jogada dessa trama. Eles pensam que ser rei é isso, exercício de poder coercivo em detrimento de outras pessoas. Mas e aí, será que os reis provenientes de Abraão e Sara terão esse destino? Reinar por um poder coercivo para benefício próprio e prejuízo de todas as famílias da terra? Essa é a trama. Assim, a gente chega à preparação do primeiro plot twist dessa história, né? Da primeira reviravolta da trama. Ao fim da história dos patriarcas, quando toda a família se reúne no Egito, essa noção de realeza é totalmente negada e o sonho de José é subvertido. O plot twist começa com duas cenas anticlimáticas. Vamos lá. Tudo aí linguagem de drama, hein? Em vez de termos toda a família, inclusive Jacó, se curvando com o rosto em terra em servidão a José, é José quem se curva diante de Jacó. Essa cena está lá em Gênesis 48, 12. Depois da morte de Jacó, os irmãos de José acham que agora é que José se vingaria deles
e os colocaria como seus servos. Os irmãos se lançam ao chão, em vez de curvarem-se, uma diferença importante, e dizem que eles vão se tornar seus escravos. Isso está lá em Gênesis 50, 18. Puxa, José poderia tomar essa grande oportunidade e concretizar o sonho que ele teve lá no começo da história. Mas José não faz isso. Ele se coloca como um servo protetor de seus irmãos, e aqui tem um detalhe importante, especialmente dos pequenos filhos dos seus irmãos. Isso está lá em Gênesis 50, 21. O verdadeiro cumprimento dos sonhos de José não é ele se tornar um rei e colocar seus irmãos e sua família como seus servos. Mas é quando José usa a sua influência e o seu poder para salvar muitas vidas. É isso que está lá em Gênesis 50, 21. E tem também algumas questões importantes aí em Gênesis 45, 5 e versículo 7. Mas aí que tá, o verdadeiro, tudo isso é cena anticlimática. Agora, o verdadeiro plot twist vem em Gênesis 49, quando Jacó abençoa seus filhos. Ali, em vez de declarar José como aquele que seria o rei proveniente da família de Abraão e Sara, esse papel é dado a Judá. Jacó diz o seguinte sobre Judá: os filhos de seu pai se curvarão diante de você. O cetro, que é obviamente um objeto de realeza, não se afastará de Judá, nem o bastão do governo se afastará de sua descendência, até que aquele a quem isso pertence venha, e a obediência das nações será sua. Isso está lá em Gênesis 49, versículo 8 e versículo 10. Esse trecho parece caracterizar de novo a realeza de Judá exatamente nos termos do poder coercivo. Né? A gente está falando sobre a obediência das nações, a gente está falando sobre cetro e tal. Mas nós precisamos interpretar isso à luz da trama de José e seus irmãos, em que a realeza é caracterizada pelo serviço de preservação da vida, especialmente a preservação da vida dos mais vulneráveis, os pequenos filhos dos irmãos de José. Aí o mais legal desse plot twist é que ele foi muito bem preparado na trama por uma cena um tanto quanto intrusa. Logo depois dos sonhos de José e a sua venda por seus irmãos, temos uma história que parece não fazer o menor sentido diante daquilo que vinha acontecendo, que é a história de Judá, os seus filhos e Tamar, lá em Gênesis 38. Nessa cena intrusa, Judá e sua família são apresentados como pessoas ímpias, que nada tem a ver com a história que Deus intencionou para a família de Abraão. Gente egoísta, injusta, gente que maltrata uma viúva e a deixa numa situação de extrema vulnerabilidade social. Pois bem, essa mulher vulnerável e estrangeira é mais justa do que Judá e sua família. É isso que está lá em Gênesis 38, 26. Como assim Tamar é mais justa, né? De que forma? Tamar estava numa situação de vulnerabilidade e ela decidiu arriscar a sua própria vida a fim de salvar a vida da família de Judá, sendo que Judá era o próprio causador da sua mazela, do seu sofrimento, da sua situação de vulnerabilidade. Essa atitude de Tamar, como um tipo de cena intrusa no início do que nós estamos esperando ser o desenrolar da trama sobre quais dentre os filhos de Jacó será rei, é um modelo de realeza da família de Abraão e Sara que nós descobriremos, e que eu já falei, né, no fim da história de José e seus irmãos. O papel de Tamar como mulher estrangeira, viúva, injustiçada, serve para nos lembrarmos que o compromisso de Deus é com todas as famílias da terra. Mais ainda, ela nos aponta para o fato de a realeza e o sacerdócio da família de Abraão e Sara não ter a ver com a sua própria justiça, e nem a exclusividade de um descendente genético, biológico de Abraão e Sara. Estamos pensando
mais do que um indivíduo e mais do que uma linhagem, por mais que um descendente de Judá seja, obviamente, bem importante para nós cristãos. E aí a gente entra no segundo ponto da história de Israel, que é muito importante para a gente pensar sobre sacerdócio e sobre realeza, que é a parte do Êxodo. Então, João, se você quiser passar aí. A experiência de Israel no Egito é uma experiência de vida e salvação da morte, em muitos sentidos. José, de fato, age com sabedoria e muitas vidas são salvas. Beleza. Ainda que o próprio José não tenha exercido um poder coercivo, sua estratégia foi efetuada a partir de uma lógica extremamente problemática que resultaria, no final, em morte. Trata-se da lógica do acúmulo de recursos, que no primeiro momento retorna para a população, de quem os recursos foram confiscados em primeiro lugar, né, pelo faraó, mas não sem um preço muito alto. A entrega da própria vida ao faraó, da vida de todos os seus súditos, de todos os seus subjugados. O texto bíblico diz o seguinte, isso está lá em Gênesis 47, versículos 20 e 21. Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível. E em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. Com tal poder nas mãos do faraó, Israel, algumas gerações depois, amargará as consequências de viver sob a lógica do acúmulo de recursos e poder na mão de uma única pessoa. Esse é o contexto para o Êxodo, né? A libertação dos escravos hebreus e de outras etnias. Isso é muito importante. Né? Êxodo 12, 38 diz que quem saiu do Egito não foram só as pessoas com origem étnica dos hebreus, mas um bando de outras pessoas que também eram escravos no Egito, mas que não eram da família de Abraão, que não eram de etnia hebreia. E eles saíram de lá do Egito, né, pelo poder e pela graça de Deus, que quer abençoar todas as famílias da terra por meio dos reis provenientes de Abraão e Sara. Antes de dar a Israel os novos valores de como viver na terra, na forma da lei, e a identidade dada por Deus a esse povo liberto, existe uma experiência importante. Em Êxodo 16, o povo reclama da falta de comida e fala do Egito como um lugar de abundância de alimentos. Está lá em Gênesis 16, versículo 3. Para eles, que eram escravos, né, essa é uma fantasia. Né? Na prática, eles não tinham acesso de verdade a essa abundância de recursos. Mas tudo estava tão ali perto que dá a impressão de que eles tinham sim acesso. Agora, no deserto, eles não podem nem sonhar com a possibilidade de abundância de recursos. Mas nunca lhes faltou nada. E aí a resposta de Deus para tal reclamação é o maná. Todos os dias, alimento suficiente para todos, de igual forma, sem a possibilidade de armazenamento. Existe aqui, nesse ato de graça de Deus, um senso de democratização do acesso ao sustento da vida. Na economia do Egito, há muita abundância, variedade, carne, é verdade. Mas qual é o custo de tudo isso? O custo é a morte de muitos para que poucos tenham vida. Na economia do maná, a vida é para todos, o suficiente. Resultado da graça de Deus e não de um poder coercivo humano. E isso é importante, impossível de ser acumulada, pois é para todos e é de graça. Se Israel não conseguir viver por esse princípio, sua história com Deus está fadada ao fracasso e não há aliança que permaneça. De certa forma, o cerne da lei, mesmo em seus detalhes, é sobre isso. Daí que podemos verificar por um texto importantíssimo que define a identidade de Israel nesse contexto do Êxodo, do maná e da aliança.
Estou falando de Êxodo 19, versículos 4 a 6. Já está aí, né? Ou não? Tá, beleza, tá aí. Tá assim, é que eu digitei errado, gente. Perdão. Tranquilo, tá ótimo. O texto diz o seguinte: é Deus falando, é Javé falando para Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes e minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Deus falando a Moisés, né? As expressões um reino de sacerdotes e uma nação santa são formas muito estranhas de definir um povo inteiro. Nas duas expressões temos a fusão da identidade real, ou seja, de rei, e da identidade sacerdotal. E com a aplicação dessa identidade não a um indivíduo poderoso, mas a todos aqueles que foram beneficiários da libertação da escravidão, da morte, por Deus. Aqui, aquela promessa de reis, como descendentes de Abraão e Sara, assim como a promessa e a diretriz de que por meio dessa família todas as famílias da terra seriam abençoadas, é aplicada a esse povo diverso, ainda que em sua maioria de hebreus. Esse reino de sacerdotes media a bênção de Deus para todos ao representarem o Deus que liberta os oprimidos, o salva da morte, concede recursos a todos de forma igual. O que Deus faz por Israel aqui poderia facilmente ser retratado por meio daquela imagem de Ezequiel 16, como um Deus que, por graça e compaixão, resgata um bebê abandonado para morrer. De certa forma, a intenção de Deus é que Israel nunca deixe de ter uma identidade vulnerável e necessitada, como os exemplos de José e Tamar nos mostram. Mas, como eles, Deus espera que nessa situação de vulnerabilidade e necessidade, Israel se disponha a arriscar a própria vida em favor dos outros, pois foi isso que o próprio Deus fez por eles. Parece que é isso que significa ser rei e sacerdote a serviço desse Deus, mediando a sua bênção a todos, especialmente os mais vulneráveis e necessitados. É isso que significa ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. É isso, voltando para o começo da minha fala, que significa estar em aliança com Deus, estar numa relação de parentesco com Deus e escolher entre a vida e a morte. Para mim, essa é a história que Deus propõe para a humanidade no Antigo Testamento, especialmente para Israel. Como vocês podem ter percebido, não tive a pretensão de resumir, né, a história de Israel no Antigo Testamento. Mas eu quis estabelecer um fundamento teológico dessa história que vai se desenrolar ao longo de todo o Antigo Testamento. Trata-se, obviamente, de uma história de fracasso, em muitos sentidos. Conforme estabelece a aliança em Deuteronômio 30, 15 a 20, né, como nós lemos lá no comecinho, Israel escolheu a morte, a maldade, a calamidade, a desobediência, o desprezo pelo caminho de Deus e a perda da terra. Esse é um bom resumo da história de Israel que levou ao exílio e que nunca experimentou restauração. É claro que podemos ver essa história se desembocando no Novo Testamento. Deus, mais uma vez, sendo aquela pessoa graciosa e compassiva que acolhe um bebê abandonado para morrer e formando, por meio de seu filho Jesus, uma nova família de gente vulnerável e necessitada que deverá estender graça e compaixão, ou seja, a bênção de Deus para todas as famílias da terra. Não é à toa, então, que nós temos a aplicação da identidade de Israel no contexto do Êxodo à igreja, lá em 1 Pedro 2,9, que fala também, né, que nós somos
um reino de sacerdotes. Por outro lado, nós não podemos desprezar, né, o sucesso de Israel em meio ao seu grande fracasso. Historicamente, nós temos Israel como fracassando dessa aliança e dessa relação de parentesco com Deus. Mas Israel preservou e transmitiu para todas as famílias da terra essa identidade de Deus, sua história com a humanidade e com Israel em especial. Nós não estaríamos falando de um reino de sacerdotes, cuja característica não é o poder coercivo para o bem de poucos em detrimento de alguns, não fosse pela história de Deus com Israel. Sem a história de Israel, não poderíamos falar de um Deus que, ao nos resgatar como bebês abandonados para a morte, se transforma num pai generoso e cuidadoso que quer formar filhos que façam a mesma coisa por quem está em situação de vulnerabilidade e necessidade. De certa forma, então, ainda que limitada, Israel cumpriu seu papel de reino de sacerdotes, mediando a bênção divina para todas as famílias de terra. Isso não por causa de um livro, né, da Bíblia, ainda que esse seja um aspecto muito importante, mas por causa de uma história que felizmente não acabou, mas continuou até chegar em Jesus, a igreja, e até hoje, comigo e com você. Acho que essa é o que eu queria dizer e é o fundamento teológico desse drama divino, com algumas reviravoltas, com uns momentos anticlimáticos, mas que estabelece para nós a identidade de quem Deus é, o tipo de relacionamento que Deus tem com a criação e com a humanidade, e o tipo de vida que nós devemos ter a partir desse relacionamento. Beleza, aí fica agora para vocês tentarem processar isso e tentar pensar naquilo que vocês leram no livro do Bartholomew e do Gorin, se tem algum momento da história de Israel, daquilo que vocês leram lá no livro, que vocês têm algum interesse em fazer perguntas que tenham a ver com isso que eu acabei de falar. A Letícia perguntou sobre o livro de Oséias, né? Perguntando se repete esse padrão, né? De aliança, de perda da terra, né? Lá em Oséias, você tem essa imagem daquilo que nós lemos, né, no texto, que tem a ver com uma relação parental, mas em Oséias, obviamente, o tipo de relacionamento entre Deus e Israel mais proeminente lá em Oséias é o relacionamento do matrimônio, né? Então, Deus como marido, Israel como esposa, e aí que está toda aquela história de Oséias com a esposa prostituta e tal. Mas sim, tá lá em Oséias toda essa questão de uma aliança que exige um tipo de... que é um privilégio, e que começa a partir de uma ação generosa, graciosa e compassiva de Deus, mas que exige uma responsabilidade a partir do momento que Israel entra nessa aliança. E Israel, obviamente, como nós lemos em Oséias, não corresponde com essa responsabilidade. Letícia perguntou se é por isso que o rei Saul foi destituído, né? No momento em que ele exerce o reinado para o próprio proveito dele. Sim, certamente. É uma das questões mais relevantes que tem na história de Saul, é o fato de que, se você lê essa parte da história, desculpa, não de Saul. Saul ou Salomão? Você perguntou Salomão, né? Desculpa. Não, foi rei Saul.
O rei Saul? Poxa. Então, sabe, eu não vejo esses indícios na história lá em 1 Samuel, de que Saul exerceu dessa forma o seu reinado. Obviamente, a gente tem que, né, a gente não tem todos os detalhes disso lá na narrativa, mas não me parece que a narrativa dá esse indício. O que a narrativa de 1 Samuel parece mostrar é que Saul se tornou, obviamente, um homem arrogante e orgulhoso e que acreditou que ele tinha a prerrogativa desse poder sobre os outros. Mas quando a gente pensa em realmente poder coercivo, do nível, por exemplo, do faraó, o exemplo na história de Israel tem que ser Salomão, não tem que ser Saul. Mas a história em 1 Samuel dá esse indício de um Saul que se tornou arrogante, apesar de não ter esses detalhes tão nítidos sobre como ele exerceu esse poder coercivo, tá? Andressa perguntou qual seria a relação dos próprios reis de Israel e Judá com esse padrão que é mostrado por Tamar e José. Pois é, rapaz, essa é uma pergunta que eu não a minha resposta mais direta seria que nada. Nem Davi, nem nenhum outro rei que nos livros de Primeira e Segunda Reis são elogiados como pessoas piedosas, como pessoas que exerceram seu reinado de acordo com a lei de Deus, mas eu não consigo ver nenhuma característica dos reis de Israel ou de Judá que apontem para essas características que a gente viu lá em José ou em Tamar. Caio, tá me ouvindo? Estou É o Zé Bruno. reconhecendo. Ô, Caio, como é que se dava a salvação no Antigo Testamento assim? Só os membros da aliança que eram salvos? Como é que funciona isso assim? É uma questão soteriológica, mas que gera muita dúvida quando a gente pensa a teologia do Antigo Testamento. Então, cara, aí que tá. A parte final da sua pergunta, né? Seria uma questão soteriológica aí, cara, eu acho que não era, sabe? Eu acho que o Antigo Testamento nos apresenta um entendimento sobre a salvação, ou no sentido de um bom relacionamento com Deus, a partir dessas questões bem mais concretas da vida. Então, quando a gente lê lá em Deuteronômio 15 a 20 sobre vida e morte, bênção, maldição, a gente não está falando sobre soteriologia ali de acordo com a definição cristã, da história cristã, ou mesmo do Novo Testamento, a gente está falando ali de viver bem. A gente está falando ali de você ter uma terra para habitar, de você ter seus filhos e de você viver em paz. É aquela imagem que aparece tanto em Miqueias quanto em Zacarias sobre cada um sentado debaixo da sua figueira, sem a ameaça de ninguém, sabe? Então, eu não consigo aplicar o Antigo Testamento à soteriologia tipicamente cristã. Eu acho que ela tem mais a ver com você ter um bom relacionamento com Deus, que se expresse e se manifesta numa vida razoavelmente boa. A gente perdeu um barulho, gente, é porque minha madrasta tá em uma chamada com a família dela. Mas a Letícia perguntou aqui, como lidar com o genocídio dos outros povos quando Abraão foi chamado para ser canal de bênçãos para todas as nações? Uhum. Até onde o pecado do povo implica em condenação individual de cada um, né? Sim, boa pergunta. Aí a gente entra nessa questão de como lidar com o papel de Israel para ser bênção, a responsabilidade dos outros povos, de também corresponder de alguma forma com as bênçãos de Deus, né? Acho que não é prerrogativa exclusiva de Israel
receber as bênçãos de Deus e ter, portanto, algum tipo de responsabilidade de agir bem no mundo. A diferença entre Israel e os outros povos está realmente nessa questão de se firmar uma aliança que tem essas características que eu apresentei, mas eu diria o seguinte, eu não acredito que Israel jamais tenha sido chamado para assassinar, para matar outros povos. A gente entra numa discussão um pouco mais complicada quando você usa o termo genocídio, porque historicamente e arqueologicamente não existe nenhum tipo de indício de que esse genocídio que a Bíblia parece apresentar no livro de Josué tenha ocorrido. Mas, obviamente, está lá como palavra de Deus, a exigência ou a expectativa de que Israel iria, sim, fazer essas coisas, mas eu não consigo conciliar isso com esse fundamento teológico que eu apresentei. Então, eu acredito que aí existe uma questão em que de falha, é falha de Israel ainda, e uma falha de que Israel está apresentando Deus como exigindo esse tipo de coisa. Caio, tem uma pergunta também. Vai lá. Como a gente olha, por exemplo, os governos ali de Zorobabel, de Esdras e Neemias por essa ótica? Como a gente olha o governo deles, o que eles fizeram, né, no pós-exílio, e o trabalho dos profetas ali? Porque geralmente a gente tem uma visão de que eles foram ótimos governantes, que eles fizeram uma reforma, mas já me foi contestado isso, né? Eles, Pois é. com... A nossa tendência é ter um olhar muito positivo para aquilo que a Bíblia apresenta, mesmo quando a Bíblia não esteja, tem a intenção de apresentar as coisas de forma tão positiva. Então, não, Zorobabel a gente tem pouquíssima informação, né? Ele aparece lá na história, mas logo desaparece, então a gente não tem muito como falar sobre o que de fato ele fez. Mas quando a gente pensa em Esdras e Neemias, eles cumpriram um papel muito importante, especialmente na preservação dessa história, principalmente Esdras. Quando você estuda um pouquinho sobre formação da literatura do Antigo Testamento na forma de escritura, ou seja, tendo autoridade, sendo normativa para a comunidade religiosa que é chamada de comunidade dos judeus, Esdras tem um papel importantíssimo ali. E isso vai mais ou menos de encontro com aquilo que eu disse mais para o final. Existe um fracasso prático do exercício de poder. Então, Esdras, Neemias, você vê aquelas coisas horrorosas de eles agirem contrariamente, de forma totalmente oposta àquilo que eu falei sobre Tamar e falei sobre José. Eles exigem que mulheres e os pequenos filhos, aqueles que deveriam ser cuidados pela família da aliança, ele exige que essas mulheres, pelo fato de serem estrangeiras, elas deveriam sair da comunidade, os maridos deveriam abandonar suas famílias. Isso é coisa de louco. Quando você estuda sobre relações familiares, a necessidade de um ambiente seguro, dos pais, de afeto, e você lê uma coisa dessa, é terrível. Então, existe um fracasso prático no exercício do poder, no exercício dessas funções da realeza e do sacerdócio, mas no caso de Esdras especificamente, você encontra o sucesso da preservação dessa história de Israel, da preservação dessa forma de entender a relação de Deus com a criação, com a humanidade, com Israel. E a gente está aqui só falando sobre essas coisas por causa, por exemplo, do ministério de Esdras. Apesar de todas as falhas, o fracasso dele no exercício desse poder, a gente ainda deve muito a ele, e a gente está falando sobre essas coisas aqui por causa do ministério dele, com certeza.
Matheus Ávila perguntou aqui se você acredita na possibilidade de que o povo expulso da terra, né, as esposas e os filhos, sejam os israelitas que não foram para o exílio. Possivelmente. Não sei se exclusivamente, mas pode ter certeza que tem aí um conflito político, social, religioso entre aqueles que voltam do exílio e aqueles que permaneceram na terra. O pessoal que volta do exílio, que era um grupo social, de status social mais elevado, o pessoal mais aculturado, não necessariamente a elite da elite, mas muita gente da elite, e não só a elite econômica, mas elite religiosa, então sacerdotes, escribas, estudiosos da lei e tal. E esse pessoal reformula muito da fé, reformula muito da própria história de Israel no exílio, e eles voltam para a terra como esses que vão limpar a terra, eles que vão estabelecer novamente o reino de Deus, ou né, o reino de Judá, o reino de Israel. Então rola sim, com certeza tem esses conflitos do povo do exílio com aqueles que ficaram na terra, e possivelmente parte dessas mulheres que deveriam ser expulsas pelos, pelos puros, né? Possivelmente eram mulheres que tinham ficado lá na terra. Aí Letícia perguntou aqui de novo. Esse erro de interpretação dos israelitas é o que explica a história de Davi e Urias, já que este era haitita e Deus demonstra indignação com seu assassinato, sendo que haviam ordens para matar esse povo, né? É uma boa observação. Aí que tá, aí você percebe, tipo, o quanto que. Foi muito legal essa expressão, uma interpretação errada dos israelitas. Uma coisa que a gente tem que entender, às vezes, o que nós temos na Bíblia é a interpretação da revelação, né? Nós temos uma história e, e a revelação de Deus está nessa história. E o povo interpretou essa história e é isso que nós temos na Bíblia. Muitas dessas coisas são muito boas, a maioria delas muito boas, como aquilo que eu apresentei aqui, mas aqui e ali, como no caso da história da exigência do genocídio, nós temos uma boa observação, algo como um tipo de erro de interpretação do que Deus queria. Mas está lá na Bíblia, e a nossa tarefa é tentar perceber onde que a interpretação foi correta ou não. Mas é muito legal o exemplo dessa história de Davi e Urias. Você percebe Davi como um rei escolhido, possivelmente na interpretação que nós temos na Bíblia, como um daqueles reis que iriam ser descendentes de Abraão e Sara, cometendo um erro absurdo ao matar alguém de uma etnia que lá em Josué é dito que deveria ser realmente morto. Mas não é bem assim, né? Mas legal a observação e legal o legal exemplo e legal essa observação de um erro de interpretação da própria história da revelação. Caio, você falou no final sobre o fracasso, né? Mas que isso chega na igreja e tal. Você, né? Acredita que há um futuro, né? Ainda escatológico para Israel ou algo assim, né? Que existem promessas ainda para o povo em si, para a etnia. Puxa, é difícil. Quando provavelmente né, a gente tem que trabalhar com Paulo quando a gente pensa sobre isso. E eu não sei se todos vocês ouviram o podcast que eu gravei com o Paulo On, no Contexto,
Mas quando a gente chega em Paulo e a gente está obviamente falando sobre adoção lá no podcast, mas quando a gente chega em Gálatas, e toda aquela história sobre né, a parte sobre adoção, é muito interessante que o espírito de adoção, Paulo diz que ele nos torna filhos de Abraão. E aí você percebe que toda essa discussão sobre etnia, ela é bastante relativizada. Então, a verdade é que eu vejo a linhagem de Abraão e a descendência de Abraão e Sara não como uma definição genética de, de consanguinidade, até porque tudo isso se perde quando você chega em Êxodo e você tem a mistura de vários povos, e depois, com o exílio, você tem uma mistureba de pessoas. Eu fiquei pensando uns dias desses, se a gente pudesse pegar e fazer um teste genético daqueles que se diziam no primeiro século, na época de Jesus, como linhagem de Abraão, provavelmente a gente ia encontrar uma variedade muito grande de características étnicas no DNA dessas pessoas. Então, eu relativizo essa característica sanguínea genética de DNA para dizer que a descendência de Abraão, como Paulo vai definir, ela é baseada na aliança. E a aliança, quando chega no Novo Testamento, ela é firmada em Jesus Cristo, em como nós nos relacionamos com Jesus Cristo, e grande parte desse relacionamento tem a ver em nos tornarmos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, Jesus como o primogênito e nós como os outros filhos, e que nós herdamos a herança que Deus nos dá. Então, eu não consigo nem pensar em etnia dessa forma tão estritamente genética. Quando eu penso em linhagem na história bíblica, eu tendo a enfatizar mais o tipo de relacionamento que nós temos com Deus a partir de uma aliança e do estabelecimento de um relacionamento de parentesco. Mas é só para continuar o questionamento, depois eu peço o pessoal perguntar de novo. Mas e Romanos 11? Como é que a gente vê Romanos 11 à luz disso? Uhum. Para mim, Romanos 9 a 11 tem a ver com aqueles que historicamente vieram da etnia judaica e que não estão, nesse momento, naquele momento em que Paulo escreveu, e a gente pode pensar agora também, que não estão dentro da linhagem de Abraão, que não fazem parte por mais estranho que isso pareça, né? Existem, para mim, quando a gente pensa no Novo Testamento, da forma como Paulo define as coisas, existem judeus que não fazem parte da linhagem de Abraão porque eles não receberam o espírito de adoção pelo qual podemos clamar Abba Pai, né? Como diz em Gálatas e em Romanos. E eu acredito que Paulo tenha uma expectativa de que essas pessoas possam ainda um dia vir a fazer parte dessa linhagem, de novo, por meio de Jesus Cristo, e não por meio de uma transmissão genética que se dá por meio do sangue. Mais alguma pergunta, gente? Pro Caio? Teu horário tá apertado, Caio? Tá... Deixa eu ver aqui, não sei. Acredito que não. Não, tá tranquilo. Se A gente já tiver mais tem, pergunta, beleza. a gente tem 1 hora mais ou menos de aula e tal. Tem mais alguma pergunta, gente?
Letícia disse que já bateu a cota de perguntas hoje. Pois é, ela bateu mesmo. Uma coisa, eu tenho esse texto escrito por extenso, então depois eu posso mandar isso pro. Na verdade, você já tem, né, João? Já tenho. Se você quiser passar aí pro pessoal, fica à vontade. Pronto. O Caio, acho que eu tinha te perguntado lá no Facebook, tal, mas não teria. Você se baseou em pesquisas que você fez e tal. Mas se a galera se quiser se aprofundar um pouco mais sobre a história de Israel, sobre esses fundamentos teológicos, tem algum material em português que elas possam comprar para A, consultar? a parte teológica eu não consigo pensar em nada. Ah, é aquilo que eu disse, principalmente a parte que eu falo sobre a história de Abraão, José, é realmente fruto de pesquisa minha, então não vai encontrar em outros lugares. Mas assim, pensando em história de Israel, acredito que o material mais aprofundado que tem hoje em português é aquele livro da Vida Nova, com o Iain Provan. Deixa eu pegar o título certinho. Só que ali é realmente história de Israel. Então você provavelmente não vai encontrar essas questões mais teológicas aí. O título é Uma História Bíblica de Israel. Aí tem os autores, o Iain Provan, que é lá do Regent College. Tem o Phillips Long e o Tramper Longman. Então, e é um livro recente. Em português é de 2016, mas acho que em inglês também é um livro relativamente recente. Então é uma boa. Talvez, eu vou dar uma dica aqui, mas eu ainda não li o livro, eu li uma resenha dele, eu tenho o livro aqui, mas eu ainda não li, mas parece abordar essa primeira parte de Gênesis a partir de uma análise literária e dessa questão do drama, provavelmente enfatizando algumas questões teológicas, só que provavelmente bem liberal, assim, teologicamente liberal. É um conjunto de livros que saiu pela Edições Loyola. Deixa eu pegar o nome certinho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, o título de um deles é De Adão a Abraão, ou As Errâncias do Humano. É de um autor chamado André Veneux, porque é francês, então, mas escreve Wenin, então André Venin, falando em português aí. E ele tem esse livro e um outro. Deixa eu ver se eu consigo. O outro é sobre a história de José, pelo que eu me lembro. O outro livro do mesmo autor, o título é José ou a Invenção da Fraternidade. Mas eu diria, se vocês têm pouca exposição a leituras do texto bíblico que não são muito ortodoxas, para ler com cuidado e com um pouquinho de atenção aí. Mais alguma pergunta, gente? Se não tiver, a gente vai orar encerrando.
Esperar um pouquinho aí para ver se surge mais alguma pergunta. Beleza. Se não tem mais perguntas, vou pedir pro Matheus Ávila, que vai falar semana que vem, para orar encerrando e para Vanessa encerrar a gravação de hoje. É isso aí, pessoal. Então, vamos orar. Semana que vem temos mais um encontro. Eu acredito que nós vamos aprender muito mais. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento que nós tivemos aqui, que nós podemos pensar e meditar sobre o nosso relacionamento, da forma como nós somos adotados, nós pertencemos a Ti como aliança. Como o Senhor, desde o início, por meio da sua história que tu iniciou com Abraão, depois veio passando por todos os patriarcas, e isso chegou a cada um de nós que está aqui hoje, neste momento, participando dessa live, Senhor. Que essa história possa não somente ser uma história que vá fazer com que nós tenhamos mais conhecimento teológico, mas que venha ser uma história que venha mudar a forma como nós vivemos e como nós praticamos a nossa fé. Que nós sejamos pessoas, Pai, que vivamos essa história da redenção, essa história de que Deus adota pessoas e recebe elas, e que de alguma forma, Senhor, nós possamos também andar de braços abertos para os próximos e ajudar, levar shalom, Pai, aos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, galera. Deixa eu ligar minha câmera aqui.